comigo, porque tá todo mundo ligado no bate-papo que vai ser bom demais da conta a partir deste momento, celebrando o dia 13 de fevereiro, Dia Mundial do Radialista. A gente está recebendo aqui 3 ícones do radialismo barbacenense: Guto Costa, Dirceu Guimarães e Wandeir Antunes. A gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades do rádio, a história de vocês, tá bom? Um prazer estar recebendo vocês aqui. Aliás, prazer vocês estarem me recebendo. Modesto, né? Prazer é nosso. Estamos todos em casa. É isso aí. Ô, gente, vamos começar de lá pra cá. Como vocês começaram no rádio? Pois é, olá pessoal. Eu comecei há praticamente 30 anos na Correio da Serra AM e, curiosamente, quem me apresentou o rádio foi meu amigo Guto Costa, né? A gente se conheceu estudando aqui em Barbacena, no Salesiano na época, e ele já estava infiltrado na rádio aí, começando, já estava envolvido com a turma, e aí a gente conversando lá, e eu falei que eu queria conhecer rádio, eu já tinha uma paixão já no coração pelo rádio, mas nunca imaginei que eu poderia estar no rádio. E um dia a gente veio andando a pé lá do Salesiano até aqui na Rua 15, onde era o estúdio, ele foi e me levou até a rádio, onde eu lembro até hoje, de uma forma muito mágica, como se fosse a primeira vez, de uma forma linda. Parecia que eu estava entrando numa nave espacial. A hora que eu entrei no estúdio da Correia da Serra, havia um colega trabalhando lá e foi amor à primeira vista, entendeu? Olá pessoal, é um prazer, uma alegria estar por aqui para bater esse papo. A minha história é um pouco mais curta. Eu comecei muito novo a mexer com som, fazer bailes, festas, e depois eu dei um tempo nessa vida para fazer faculdade. Quando eu me formei, eu fiquei meio que perdido, não estava querendo muito seguir a carreira da minha faculdade, do meu curso. E numa bela noite encontrei com um radialista, aliás, um ícone do rádio, ele já não está mais com a gente, e conversando lá, que eu gostava de mexer com música, que eu mexia com som e tal, que eu queria muito conhecer um estúdio de rádio, porque eu gostava muito de ouvir rádio. E assim foi, ele me convidou, eu fui lá na Correio da Serra, fui uma vez, fiquei um tempo sem voltar, depois me deu vontade, eu fui de novo, até que um dia eu encontrei com a direção da rádio e pedi uma oportunidade que me foi dada, e eu comecei um pouquinho antes do Wandeir, em 1990, lá se vão 35 anos, comecei a operar a Rádio Correio da Serra para alguns programas que existiam na parte da manhã. Eu lembro da Jane Sampaio, Soldado Valério, e na época, até pouco depois, começamos com o Cidade Alerta e Luiz Lúcio, e eu lá na mesinha operando, até que eu fui apresentar o meu primeiro programa, Roberto Carlos e Seus Amigos, uma criação do nosso diretor da época, Beto Santos, que está aí hoje comandando a equipe de esportes. O meu caso foi o seguinte: eu sempre fui muito tímido quando era muito novo. Eu entrei no rádio no mesmo período que eu disse, em 89, 90, e eu fazia imitação. Sempre gostei de imitação. Eu imitava nessa, Capitinho imito ainda, mas na época eu imitava, e a professora no meio da sala já falou assim: Agostinho, para de fazer isso, tem um concurso na rádio, participa do concurso, mas não fica fazendo bagunça. E eu parei, aí fui fazer o concurso lá na Sucesso com o Rubens, ganhei o concurso de imitação, e um dia eu fui na Correia da Serra, no programa do Rosan, que minha mãe participava de manhã aos domingos. Aí ele virou para mim e falou assim: foi você que ganhou o concurso de imitação? Eu falei: mas como é que você sabe? Eu falei assim: não, rádio, todo mundo sabe de tudo, você não quer contar uma piada? Nem contar uma piada. Ele falou: você não volta semana que vem? Não volto. Que a rádio, existe ditados que são 3 fases, né? Isso. Uma você paga para falar, uma você recebe para falar e outra você paga para não falar. E nesse período eu fui ficando, e esse rádio, que por incrível que pareça, foi meu companheiro de rádio. Transglobe, né? Porque o que acontece? Quando eu fui fazer o programa no domingo, aí o Beto me chamou para fazer com ele o esporte. Aí eu ficava no estúdio com esse radinho aqui, pegando os resultados, não é? Plantão. O plantão, pegando os resultados todos dos jogos. Aí eu entrava com o Neto, ó o gol, Beto! Aí o Beto falava assim: gol do Zaragoza, 1-0! Aí ele voltava, isso dava uma alegria, uma coisa diferenciada no programa. E foi aí que eu fui ficando, na hora que veio aí, eu ganhei um programa no sábado que chamava Sócio for Dance, né? Um programa de dance na Correia da Serra. Uma coisa assim que é bom a gente falar, é que na nossa época existia a Rádio Barbacena, Rádio Correia da Serra e Rádio Sucesso FM. A única FM era Sucesso. Só que a Correio e a Barbacena, elas brigavam com a Sucesso, exatamente. Por incrível que pareça.
A rádio AM, e nessa época nossa do rádio, que a gente entrou, que é bem dizer quase na mesma época todos, o locutor tinha um respeito, né? Era uma grande estrela na cidade, eram os comunicadores, era o veículo de comunicação, não existia internet, existia televisão, mas era uma coisa lá longe. E o rádio nessa época ele tinha um valor tão grande, porque era a única hora que você conseguia ouvir as músicas. Ou era ali, ou era um programa de televisão de auditório. Fora isso, você tinha que comprar o disco ou comprar uma fita para gravar da rádio. Eu tenho mania de falar no meio da música, se fosse naquela época eu não ia estar no rádio, né? Porque ficava gravando. Então, assim, são curiosidades muito legais, que a gente é de um período que foi essa transição, não é? Do digital, a gente viu chegar o MD, a gente viu chegar o CD, a gente trabalhava com cartucheira, viu o MP3 chegar. As cartucheiras eram muito engraçadas, chegava fim de ano, Natal, a rádio era o maior veículo de divulgação, né? A gente sentava lá, a gente rodava comercial e no intervalo e era engraçado, eu vou falando assim, eu falo mesmo. Aí o que acontece? Era muito engraçado que a gente trabalhava, aí a gente tinha discoteca, né? isso. E aí na discoteca a pessoa pedia a música, a gente tinha que correr na discoteca, achar o disco, colocar o disco, deixar a agulha no ponto certo. E ficava segurando aquele feltro, né? Isso. Aí na hora que a gente soltava, era igual o Chitão de Geral. Até entrar no ritmo, né? Cara, às vezes pulava a agulha e ia pra outra música, às vezes agarrava, arranhava. Então vocês são caras assim, de rádio que as pessoas nunca vão ter noção desse sentimento, né? E outro detalhe também, Thiago, esse Transglobe, esse rádio grande, ele tem um simbolismo muito grande, olhando para ele aqui, porque ele falou que eu ia trabalhar com ele, seu também. E antigamente a gente conseguia ouvir rádio de fora, e a gente era louco, através de um aparelho como esse aí, que ele sintonizava a rádio de longe. Não é igual hoje, você vai aqui e tem milhares de rádios na palma da sua mão. Ali não, aí você ouvir uma rádio das capitais, ou as AMs, né, que eram potentes na época, que eram as principais comunicações nesse sentido, a gente ficava com o ouvido colado, literalmente falando, nesse rádio aí. Todo mundo era fanático com rádio, cara. Eu lembro que eu ia na casa de um primo meu que morava perto do nosso Aparecido ali, porque era alta, aí ligava uma antena lá, pegava a rádio de todos os lugares, a gente ficava gravando, para eu pegar as vinhetas da cidade, né? Só se for deles. Pegava as vinhetas da Rádio Cidade e rodava no meu programa para pegar. Coisa assim, o cara lá da cidade. E já que o papo tá nostálgico também, naquela época, né, que a gente lembra com muita saudade também, é que praticamente todo dia tinha gente batendo na porta da rádio querendo não conhecer, mas fazer um teste. É coisa que é raridade hoje. Hoje lógico, os tempos mudaram. Tudo. Você tirava férias e não sabia se a gente ficava com o pé atrás. Quem que é aquele? Era interessante. Gente para fazer teste, para entrar no seu lugar, você tirava um mês aí de folga e não sabia se voltava. Vai ter 2 no meu lugar. E nessa época também era engraçado que o cara tinha que ter voz, né? Então quem tinha voz grossa ou grave ia para a rádio. Isso. Eu não sei, falando do tempo passado, de antigamente, eu tinha uma preferência, acho que continuo com a mesma opinião, não sei vocês, do locutor ficar mais, não ser conhecido pessoalmente. Aquela só a voz. A pessoa idealizar o locutor e não ficar tão exposto igual a gente hoje, qualquer coisinha. Mas hoje a internet acabou com isso. Mas era mais como o Guto disse aí, que o locutor era uma estrela, vamos chamar assim, do programa. Até porque a gente decepcionava os ouvintes, né? Teve uma vez aqui mais novo também na rádio aqui, aí vieram as meninas assim, a gente nem conheceu o Guto. Eu falei, sou eu. Elas, tchau, tá? Você vê que decepciona. Da mesma forma a gente também, vou falar a verdade. Vendo ali que aquelas pessoas com a voz doce, macia, você falava, vou dar um prêmio pra essa pessoa. Quando a gente era solteiro, antigamente. Exatamente. Aí chegava aqui, você mandava outro entregava. Não, mas de uma forma geral, até mesmo em nível nacional, aí, essa turma da TV, quando se transmitia futebol, eles não filmavam o narrador. Né? Até eu lembro de Fernando Sasso, que era da TV de Minas aqui, fazia uma ideia muito diferente, até conheceram pelo vídeo. Né? É quando ele foi apresentar o esporte. O esporte, exatamente, aquele Globo Esporte, entendeu? E, quer dizer, aquela surpresa para alguns desagradável, mas assim, enfim, Galvão Bueno, essa turma em Kleber Machado, que depois viraram até âncora de jornal. E resumindo, né, nós éramos os influencers da época, né? Podemos dizer assim, para garotada entender mais ou menos o que esses caras eram, porque hoje
tá pipocando de influências nas redes sociais. Exatamente. E o rádio e a TV eram influências, só que o rádio era coisa local. E que eu prezo muito por isso, ser local, eu acho que é uma das maiores riquezas e tomara que continue quanto puder, porque ele sendo local é uma valorização até da cultura, né? E o rádio é o veículo mais antigo de comunicação à distância que existe. Quando surgiu a televisão, todo mundo falou, vai acabar o rádio. Né? Quando surgiu a internet, o rádio vai acabar. E a televisão é inspirada no rádio, né? Exatamente. Só que está mais fácil tudo se acabar e o rádio nunca acabar, porque o rádio ele tem um poder tão forte de trabalhar o lúdico, que a gente escuta um rádio. Hoje em dia, a minha opinião, né, de rádio hoje, é que ninguém liga um rádio para ouvir música. Eu só quero ouvir música, ele liga um MP3, ele liga um Spotify, tem sintoniza no carro. Eu acho que o rádio hoje, o que ele tem que ter? Muito jornalismo, informação, muito alto astral, porque a gente tem que passar uma energia. No programa do Dirceu, por exemplo, eu gosto quando ele começa a falar do horóscopo, porque é uma coisa tão antiga, mas que aquilo todo mundo, mesmo que não acredite, ele gosta de saber. É uma coisa legal. No programa do Vanderlei tem uma bênção também que é maravilhosa, né? Às vezes a gente começa o dia, com aquelas mensagens. E no meu horário é o ouvinte. É abrir a porta da rádio para mostrar assim quem está lá do outro lado ouvindo a gente. Então assim, hoje a 93 tem uma programação muito bacana, que atinge o povão mesmo, que o povo gosta da rádio, porque ela tem identidade antiga, porque a gente tem aqui dentro a Correia da Serra, que é um patrimônio de Barbacena, que tem hoje, você é a única AM, bem dizer, na região, né, se a gente for pensar assim, uma das poucas AM que vai acabar daqui a uns meses, ela tem uma audiência enorme. E você vê também a questão do AM, né, que hoje muita gente não se liga nesse lance, o AM que criou os grandes comunicadores, que para você ter ideia, quer queira ou não, temos aqui 3 comunicadores, não estou dizendo que são grandes não, modéstia. Mas você entendeu, você vê, a essência está ali, entendeu, na comunicação, porque para ouvir música você vai ouvir em qualquer lugar, qualquer momento, com maior facilidade. E, por exemplo, se a gente tem alguém nos ouvindo através do rádio, é um privilégio muito grande, porque com a concorrência que é hoje, antigamente, por exemplo, eram 3 concorrentes locais. Hoje você está concorrendo com o mundo inteiro, porque está na palma da sua mão aqui, qualquer rádio que você quiser. Você vai, tem um monte de gente que quer ouvir uma rádio lá. Sabe o que eu acho mais bacana, que o Vanderlei está complementando o que ele está falando, é o seguinte, é que ele não sentou numa carteira de escola para aprender a fazer. Eu me formei em outra autodidatas. coisa. Guto Costa é o nosso querido arquiteto, entendeu? Isso vem a gente nasce. Eu fiquei 13 anos, cara, fora do ar. Então, na verdade, eu achei assim muito difícil no começo que você fosse adiante naquele ritmo. Você não só está aqui até hoje, comandando o Fala Comigo, como aperfeiçoou, melhorou muito e assim, nós comentamos aqui recentemente, você tem o carisma, não adianta, tá em você. E o programa é isso aí que a gente viu. Como é que vocês veem, porque vocês passaram por diversas transformações dentro da própria rádio, de onde você coloca a música, hoje você não tem a música, você baixa no computador, já toca. Como é que vocês veem daqui pra frente? Porque agora a gente entra no mundo do Spotify, a gente entra no mundo do YouTube, da inteligência artificial. Como é que vocês veem o futuro do rádio a partir desse momento? Eu sou aquele otimista que acredita que o rádio nunca vai acabar, ele sempre vai se adaptar, né, como aconteceu até hoje, mas não deixa de ser preocupante, porque hoje são inúmeros meios de comunicações, são inúmeras ferramentas que foram criadas aí para se comunicar com inúmeros públicos diferentes, né? A gente tem público hoje que é fiel ao rádio, como tem público também que não está nem para a rádio em momento nenhum, como não está nem aí para a televisão também. As coisas mudaram muito. Então, eu acredito que com tudo que chegou e o que está por vir, que a gente nem imagina o que é, o rádio vai se adaptando, talvez não vai ser o destaque como ele sempre foi, mas vai ter o espaço dele e vai estar fidelizado aí junto ao seu público, porque a paixão ela nunca acaba, não só por quem está no rádio, mas pelos ouvintes, né? Porque essa essência aí ela vai passar de pai para filhos, ainda que não seja aquela massa, mas o rádio vai continuar influenciando muito, tenho certeza disso. Eu tenho a impressão de que nenhum de nós aqui temos condições de avaliar ou imaginar o que vem por aí em termos de tecnologia, porque está tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Eu pressinto, posso dizer assim, que haverá uma fusão entre rádio e TV, mas até em função dessa coisa de imagem hoje. Tudo é imagem, tudo é filmado, tudo, né, para todo lado que você vai.
E, enfim, vamos ter que, se a gente ainda estiver seguindo a carreira, vamos ter que nos adaptar a, não mais naquela época que o Vandeir vinha de bermuda, o Guto Costa vinha de sunga, eu não, eu sempre vim de... Você viu que só foi diminuindo, né? Aí no dele era pelado mesmo. Porque Daqui a pouco a gente vai ter que se adaptar, trabalhar, né? Enfim, a imagem também. Isso aí eu acho que vai ser o futuro do rádio em termos de essa mesclagem aí com a imagem, com a TV. O locutor faz a diferença? Vocês acham que o locutor faz a diferença? Eu acho o seguinte, Comunicador. você comentou o lance da IA. A IA, assim, ela assusta a gente, mas na verdade ela também é uma ferramenta muito bacana que a gente pode ter para a gente trabalhar. Às vezes a gente fica com medo da IA, mas eu acredito que ela seja mais uma ferramenta para qualquer uma das profissões do que justamente acabar com as profissões. O rádio, eu acho que o rádio, ele tem que se adaptar hoje à internet. Eu acho que o rádio hoje, ele tem que se adaptar à internet. A gente tem que ir Marcinho, que é um exemplo que faz o programa dele, faz algumas transmissões do TikTok. Isso é uma coisa que vai caminhando, o outro vai caminhando. Mas eu acho que o rádio, ele tem que passar para a internet, não só no sentido assim, de imagem e voz, porque senão fica tipo uma televisão. Mas isso ainda vai acontecer naturalmente, essa imigração. E quando você fala que se o locutor faz a diferença, eu acho que a cara da rádio são os locutores. Os locutores é que fazem com que a rádio tenha uma audiência, tenha uma identidade. Porque cada um tem um estilo. Isso. Mas ao mesmo tempo, a rádio tem uma plástica. Hoje a gente tem direção aqui, a Graziella, o Banzé e tudo. A gente vê a 93 tem uma plástica, e quando você começa de manhã ali, até no final da noite, a rádio tem a sua identidade. Mesmo tendo programas tão diferentes, locutores são diferentes, mas existe uma identidade. Então o que acontece? O locutor faz a diferença, mas cada um na sua. O Vandeir apresentaria tranquilamente o Fala Comigo, o Guto Costa faria tranquilamente o Show da Manhã, eu apresentaria o Bom Demais da Conta, cada um dentro do seu estilo. Eu acho que o Guto conduz o Fala Comigo do jeito dele, muito bem, no sinal, entendeu? Mas cada um no seu estilo assumiria o... E vai muito pela experiência que a gente tem. O rádio, ele é bacana, as pessoas quando falam assim, acho que é fácil e tal. Hoje as pessoas às vezes ouvem um Fala Comigo, aí falam assim, pô, é tão natural, parece que você está aqui do lado do carro. Mas eu não fui assim a vida inteira. Não é? A gente não é assim a vida inteira. Então o rádio, cada dia que passa, o locutor aprende algo a mais. Então assim, isso vai ele, sem ele notar, cada dia ele está aprendendo e está melhorando cada vez mais, porque quanto mais natural o locutor for, melhor é. Às vezes eu vejo os caras preocupados em fazer uma voz e vai. E o interessante é que você fique natural, seja natural. Então hoje o rádio não precisa tanto de vozes graves. A pessoa tem que ter um ritmo, uma boa dicção, uma boa comunicação, ter um carisma, que é uma coisa que você tem ou não tem. Essas são coisas que é o dom que a gente fala, né? E Tiago, aproveitando ainda dentro desse assunto, eu me lembrei que eu me referi à TV, rádio e TV, é porque recentemente eu estava acompanhando a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma rádio que virou TV. Mas não no sentido que eu estava querendo dizer, mas eu escutei o rapaz comentando quantos canais tem o YouTube hoje. O YouTube, canal de vídeo. Você sabe? Quantos canais? 114 milhões de canais tem o YouTube. Aí eu fiquei imaginando nesse dia que eu estava acompanhando a Jovem Pan, se um dia chegaremos ao esquema do rádio, ao sistema do rádio, cada um de nós termos a nossa, enfim, emissora. Está entendendo? Um canal para a gente transmitir. Hoje em dia fazer aquelas rádio web, né? Hoje em dia tem muita rádio web. Mas você consegue, assim, você ter aquele grupo de rádio, grupo de programas. Na nossa época, até a gente lembrando com essa nostalgia toda, era assim, impensável e inaceitável um programa gravado. Isso. Mas é porque você comentou da rádio, das webs, na verdade você tem, igual você falou aí, você juntou a rádio com a internet. Eu queria ver vários canais. Nós temos em Barbacena hoje, somos 5, né? Então, assim, se cada um tivesse o seu canal, você tem a sua rádio, eu tenho. Você tem noção de quantas rádio webs tem em Barbacena? Não, rádio web. Mas eu vou te falar que tem bastante, muito sim. É? Tem.
Vocês têm, aqui tem bastante tempo na rádio. Mais de 100 anos. A sua idade, né? Tem a sua idade. Praticamente. Eu queria um fato curioso de cada um fato engraçado, perrengue que vocês passaram durante alguma transmissão. Só pode um? Não vamos monopolizar. Tem muitos, né? Começa aí, manda aí. Mas o meu não é engraçado, não. Eu sempre gosto de contar esse caso, ele não é engraçado, mas eu acredito que ele seja até motivacional. Porque... Coach Vandeio. Não, porque foi um fato interessante. Quando eu cheguei no rádio, a gente chegou, foi como operador, depois você vai querendo crescer, você vai ficando fascinado, querendo falar, ser locutor também. O dia que você tem a oportunidade de você falar a primeira coisa no rádio, por exemplo, a hora certa, que para você é uma coisa vibrante, entendeu? Aí, numa dessas aí, eu já querendo progredir, já até contei para os colegas aqui, eu fui fazer um teste no emissora uma vez, né? Eu cheguei a fazer um teste nessa emissora, fui recebido pelos diretores na época e tudo. Foi no começo do rádio, eu estava no AM ainda, estava começando a aprender a falar ainda. E aí, o teste era coisa simples, você pegava uma notinha, botava você ler lá, e pronto, você leu, só que eu fui um desastre, né? Eu fui um desastre na minha leitura, porque eu não estava acostumado a fazer isso. E você chega numa rádio com um estúdio assim, poxa, que você já fica louco em qualquer estúdio de rádio, você vê que é muito mais equipada, você fica impactado, né? E pronto, aí saí, a hora que eu falei com ele, aí, o que o senhor achou, né? Se eu poderia me falar, por favor, e tal. Aí falou do jeito dele lá, né, com a forma dele, assim, ó, não leva mal não, mas você quer um conselho? Eu falei, não, pode falar, seja sincero, por favor. Né, isso há uns 30 e poucos anos atrás. Ele pegou e falou assim, ó, leva mal não, mas se eu sair daqui, for lá na rua, no centro, pegar qualquer um pra trazer e falar aqui, vai falar melhor que você. Nossa. Entendeu? E então, cara, ele foi direto, não é pra você. Aí eu peguei, baixei a cabeça e disse, tudo bem, obrigado, né? E engoli seco e tchau, fui em frente, mas não deixei aquilo me abalar. No entanto, eu fiz da minha vida, né, o caminho no rádio, né, o meu sustento e a minha paixão, né? Porque aí eu acreditei, eu não deixei aquilo me contaminar e a palavra dele ser mais forte do que o meu sonho, o meu desejo. Mas a minha preocupação não foi essa, a minha preocupação com o passar dos anos foi a seguinte, imagina só quantas pessoas ele foi sincero ao extremo e não tiveram a mesma estrutura que eu tive e fez com que elas desistissem do sonho delas, né? E isso acontece, né? Olha pra câmera ali e fala lá, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Para contar a história, não precisa necessariamente, não precisa ser... Não, um perrengue, alguma Vou coisa. tirar algumas pra você contar. Vou contar Agora uma vocês vão pra parte mais cômica, sabe? Vou contar Você é uma... moleque, cara. Vocês querem essa carinha de Vou contar uma travessura ali, então. Pode. Aproveitando que o Guto falou que há uns tempos atrás não dava para imaginar um programa de rádio gravado, e era verdade. Eu sei que eu estava na escala num domingo, 6 da manhã. Tinha uma escala aqui de 6 às 10 da manhã. Nosso saudoso Alexandre Magno. E eu tinha uma festa, fui numa festa, na noite de sábado, e sabia do meu compromisso aqui, só que eu estendi um pouquinho à noite, sabe? Aquela garrafinha geladinha e tal, e vim pra casa. Só fui em casa trocar de roupa porque eu tava de blazer, gravata, enfim, troquei a roupa e vim. Cheguei aqui, claro e evidente, morrendo de sono, e sentei lá e comecei a operar e tal, normal. Eu sei que eu acordei lá para as tantas com a música tocando, um pagode lá, se não me engano era o grupo Ronaldo e os Barcelos. Eu acordei no chão do estúdio, olhei para cima, tinha um garotinho sentado na minha cadeira e fazendo o programa para mim, só para as músicas, claro, que é o nosso querido Pivete, Alexandre Plenas, que inclusive ajudou muita gente aqui em Bolsa, trazia sanduíche, ele era um tampinha, devia ter 10, 12 anos. Então essa minha mulher que fez casar, que você tem que eu quero matar ele. Então, o Alexandre operando, o programa chamava Timbalando, esse acho que era de 10 às 11 ou de 10 a meio-dia, não lembro. Eu sei que eu acordei, foi a minha sorte, ele me contou que chegou aqui me procurando, a porta da rádio estava aberta, ele morava aqui em frente, ele chegou aqui me procurando, foi entrando, quando ele olhou, eu estava deitado no chão dormindo. Não sei se já tinha parado as músicas ou não. Eu sei que ele sentou e terminou o programa. Eu acordei com o Alexandre operando o meu programa. Foi uma das... Chegou no meu ponto aqui, no estado de um pano de prato. O pano de prato foi como... Inclusive você me deu toque, eu não citei o ícone do rádio que me... Não, eu vou lembrar um monte de cara. Orlando Silva. O Orlando Silva que foi com quem eu me encontrei uma noite no final de semana e que me convidou para conhecer os estúdios da Rádio Correio. Naquela hora eu não citei o ícone do rádio na época,
que já não está mais com a gente, o nosso querido Orlando Silva. E o pano de prato foi uma brincadeira do Orlando aí, que nós chegamos para trabalhar, ele fazia domingo de manhã na Correio e eu domingo de manhã pela manhã na show. Tinha um pano de prato sujo ali e a faxineira perguntando na segunda-feira quem tinha sujado o pano de prato, ele falou, quem estava aí ontem era o Dirceu e o Orlando. Aí foi, né, ela foi direto no Orlando perguntar pro Orlando, o Orlando falou assim, não foi a gente não, isso aí é coisa antiga, não vou falar o que não, isso aí é coisa antiga. E assim nós escapamos da punição. Do chá, conta do chá. Nesse mesmo esquema aí de domingo pela manhã, o Orlando chegava aí, às vezes numa ressaca, rapaz, e todo cheio de lanche, chazinho, a Glorinha arrumava para ele, aí um domingo eu cheguei, ele estava na cozinha preparando o chazinho dele. Todo domingo ele fazia o chá e ia no banheiro. Isso. Fazia o chá, preparava, ia no banheiro e tal. E nessa que ele deixou o chá esfriando lá, depois o chá até em cima de um armário. Aí eu olhei pro chá, aquela cor amarelinha e tal, olhei pra pia, o detergente amarelinho. Aí eu fui no detergente. Eu joguei o detergente no chá do Orlando. E eu tava quase na hora de sair. O Orlando ainda ia se estender mais, passava do meio-dia o horário. Até 3 horas. Aí eu sei que eu passei na minha loja. Saí da rádio, passei na minha loja, era domingo, comércio fechado, estou lá na minha loja trabalhando, quando vê o telefone tocou. Aí era o nosso diretor com aquela voz, você passou dos limites. E eu escutava no fundo alguém tossindo, engasgado. Vamos ter que levar o Orlando para o hospital. Ele está aqui. E eu escutando, falei assim, meu Deus, o Orlando é meio velho, sabe, eu matei o Orlando. Aí a voz que vinha do outro lado dizia só assim, vou passar esse caso para o nosso diretor, que era o Mário Celso, lembra disso, né? Eu sei que depois eles acharam graça também do negócio, e eu tô aí. Rádio era isso. E era muito engraçado, porque o Orlando era a figura, assim, ele era muito brincalhão, muito sistemático, mas era muito brincalhão, então ele virava motivo pra gente zoar, e ele brincar com ele sempre. Eu lembro que tinha uma campainha da rádio, ficava debaixo da mesa da Correia, a Correia era do lado de cá, antes a gente fazer a reforma que teve, Correia era do lado de cá. Aí tinha aquela campainha que você falava, bem... ficava debaixo da mesa dele. Cara, a gente fazia uma insanidade aqui de tarde, né, no sábado, aí começava 4 horas e o programa terminava às 3. A gente chegava às 2h30, a gente colava um durex. Na campainha. A gente escutava, na hora que ele entrava no ar, a gente colocava o durex na campainha e saía e ficava lá atrás coisa. E ele no ar, e aquela campainha, bem, ele no ar, ele saía correndo, e não era ninguém, entendeu? Nós passava 30 segundos, a gente colava de novo, e eu opinava muito o Orlando. Tem muitos casos do Orlando, é brincadeira. O Orlando, teve uma vez, a gente fez um programa de homenagem para ele, eu fiz uma imitação dele, você lembra disso? No Insanidade. O Orlando não gostou, ficou 6 meses sem conversar comigo. Aí me colocava na escala 6 horas da manhã, eu trabalhava na prefeitura, eu fazia rádio de noite, me colocava domingo 6 horas da manhã, lá vinha eu pra cá. E o Orlando sem conversar comigo. Aí o Orlando ficava lá de lá e eu daqui doido pra ir lá conversar com ele, eu não consegui, né? Aí um dia eu tô vendo o Orlando, coçava a cabeça, levantava, nervoso, eu tô assim, cara, tá acontecendo alguma coisa de lá, vou lá. Aí eu falava assim, não, dá mais um tempinho. Aí na hora que eu cheguei lá, o que foi, Orlando? Ele não olhava não, ele olhava para outros lados, fingia que tava fazendo outra coisa. Falou, Orlando, o que foi, me fala? Esse negócio aqui não funciona, tá vendo? No computador, mas eles pegar o Orlando e adaptar ele ao computador, ele não funciona. Aí eu fui lá no Enter, pum! A rádio voltou ele. Eu não acredito! Ele ficou amigo de novo. Foi, ele entrou no ar assim, fui salvo pelo melhor arquiteto de Barbacena. Aí falou o nome da minha mãe, do meu pai, dali ele voltou a me amar, e voltou a amizade. Eu tenho uma outra muito boa, já aproveitando o Orlando Silva. Ele, na verdade, esse dia eu peguei pesado também. Ele gostava de fazer homenagem a algumas pessoas, aí ficava lá meia hora rasgando seda para determinada pessoa, depois punha uma música para encerrar a homenagem, né? Aí Zé Ramalho, a gente recebia CDs promos, né, que vinha o CDzinho com a música de trabalho do artista. Aí Zé Ramalho tinha lançado Companheira de Alta Luz. E a gente tinha lá na FM, a AM não tinha, a gente tinha a música do Zé Ramalho, Companheira de Alta Luz, num CD promo, só a música. E o Orlando, estou escutando o Orlando, Dona Fulana, aí o Orlando, você me empresta
aquela música do Zé Ramalho, quer dizer, ele bolou de fazer a homenagem, aquele falatório dele para a pessoa, e no final ele apertava lá e punha a música, Companheira de Alta Luz. Aí, eu falei, Orlando, como é que vai ser a homenagem? A dona fulana de tal, não sei o que e tal. Depois você me fala. Aí ele foi lá, pediu o CD, e eu tive a ideia de trocar o CD. Pus o CD do Planet Ramp lá dentro, aquela música. Eu canto assim porque eu fumo maconha. O Orlando saiu todo feliz lá da FM com o CDzinho pronto do Zé Ramalho, só tinha a música Companheira de Alta Luz. Pôs o CDzinho lá e ficou comigo lá e falando, dona fulana, a grande pessoa, para a senhora especialmente vai essa música. E eu canto assim porque eu fumo maconha. Pareceu Isso que era tudo amigo, né? amigo. Apareceu lá na FM querendo me matar. Não, e quando o Orlando tinha a mania também de matar os outros, cara. Eu chegava aqui 6 horas da manhã, a gente já tinha voltado a amizade, aí ele chegava aqui, tô muito triste. Falei, quem que foi, Orlando? Disseu, cara. O que o Disseu arrumou, cara? Ué, essa gandaiada dele, eu já cansei de falar com ele, para com isso. Bateu o carro lá, chegando em casa lá, tá no hospital no CTI. E eu levava aquilo a sério, que eu ficava, Jesus, você tá brincando comigo. Ele tá ruim, eu ficava assim, puta merda, o que eu vou fazer aqui agora? Coitado dele. Um dia ele me inventa que na época que foi prefeito daqui, o Vicente Araújo não estava muito bem de saúde não, no final. O Orlando me chega aqui e fala assim, vou te dar uma notícia em primeira mão, você vai arrebentar. Eu falei, o que foi? Vicente Araújo acabou de morrer. Você não falou, não, né? E ele não tinha falei no ar, velho. Quando você solta a palavra, ela não volta. A sorte que era 6 e pouco da manhã, eu acho que não tinha muita gente ouvindo, então. Mas ele matava os outros direto na rádio. Metade das histórias aqui tem o Orlando pra mim. Tudo é o Orlando, a saudade que eu tenho dele é enorme. Vou te contar 2 casos engraçados. Meu e do Vandeir. O Vandeir, quando ele foi pra rádio, ele começou operando. Aí teve uma vez, tá eu e o Vandeir fazendo o programa, e eu tinha mania de ficar assim, ó, engorrando na cadeira, assim, ó. E falando, contando as piadas, fazendo aquela zoeira toda. Cara, não sei o que aconteceu com a cadeira virou pra trás, eu caí. Não foi, Vandeir? Aí o Vandeir operando lá, não conseguia parar de rir também. A gente não conseguia voltar, e a rádio lá, fora do ar, todo mundo em silêncio, e eu caído lá no chão. Um outro caso engraçado é que eu fazia esse sócio for dentro no sábado, de tarde. Aí na hora que veio, tinha o Tostão, né? Que jeitão, o Tostão, você tem que entrevistar o cara ali. Achou um cara lá, velho, capial danado. Chegou o cara todo capial. Capial que eu digo assim, né? É o sertanejão mesmo. Isso, simplesinho. É simplesinho e tal, com os outros 2 caras e tal. Eu virei e falei assim, ele canta o quê? Sertanejo? Eu falei, pô, disse. Eu falei, pô, Tostão, meu programa é de dance, velho. Como é que eu vou rodar? Daqui a meia hora acaba o programa, aí você coloca aí no horário aí, cara. Ele me puxou no canto, cara, é o Donizete. Aí eu olhei pra cara do cara, o cara ouviu ele falar comigo, é o Donizete. Eu falei assim, coloca o chapéu. É o Donizete? Aí ele falou, não, Donizete, vem cá, vamos entrar no ar aqui. Aí eu entrevistei o Donizete, foi um sucesso na época enorme, que ele tava com aquela música galopeira. Ele veio pra dar um show em Barroso, na festa de lá. Aí entrei com o Donizete no ar, entrevistei ele normal, depois mandou uma caixa, um monte. A gente ganhava aquelas fotos que dava pros ouvintes. Uma outra coisa do rádio também que é bom a gente lembrar, já que a gente está nessa homenagem, são as cartas. Antigamente tinha na porta da Correio da Serra, tinha uma caixinha do correio lá, então as promoções que tinham na época do rádio, não era só no telefone, a pessoa tinha que enviar uma carta, simpatia, a gente recebia as cartas vinham com cheirinho, florzinha, era muito bom. E a quando gente tinha participação, quando precisava colocar uma participação mais, não tinha jeito, o que ele fazia? Ia lá, corria pro lado lá, onde ligava pro colega. Não, eu tive uma crise de riso no ar. Foi quando lançamos o Hot Sunday. Era domingo à tarde inteirinha, o ouvinte participando. Só que na primeira edição do Hot Sunday, até pegar um embalo, aí o Kleber trabalhou com a gente aqui, o Klebinho, veio pro estúdio da frente aqui. 104. Isso, agachou lá e lá do estúdio eu estava vendo, eu que estava no ar. Aí, primeira participação, vai você mesmo, Klebinho, participa você mesmo. Então. Só que eu não imaginei que o Klebinho fosse mudar a voz e fazer um trem diferente. Mas comecei a rir, não parava de rir, e ele falando de lá. Eu com o microfone aberto, o senhor fala de onde? Então, eu acho que todo mundo desconfiou que tinha alguma coisa de errado naquele telefone. Era o Klebinho. Nota de falecimento, quantas vezes eu ri no meio da nota
nosso falecimento. Eu ria de qualquer coisa, eu sempre ri. Começava a ler nosso falecimento, começava a rir com os apelidos, né? Tem coisas, cara, que quem tem ouvido do outro lado deve morrer de rir do rádio. Você já treinou alguém? Você já ensinou alguém lá no seu horário? Chegou alguém para treinar com você, alguma coisa assim? Eu fui ensinar Antigamente tinha muito isso, né? Eu fui dar oportunidade para um rapaz que estava querendo ser locutor, enfim, lá na Correio. A gente ficava operando lá no estúdio e tinha aquele igual é hoje ali, o de fora, só que você via pelo vitrô. Aí essa pessoa sentou de lá e está lá treinando, tá? Passou um bom tempo lá, você vai falar a hora certa, tá? Na hora que tiver. Rádio Correio 4h10, olhava para o relógio. Não, não é assim não, você falou do sorriso, eu lembrei disso. Não é assim não, você tem que falar um pouco mais alto. Rádio Correio 4h10. Não, tá muito desanimado. E foi eu trabalhando, punha a música, apresentava o programa. Vamos de novo, fulano. Rádio Correio 4. Aí quando ele foi melhorando, foi agora você vai falar de verdade, tá no ar. Só que já era quase 6 horas da tarde, eu abri o microfone. Rádio Correio 4h10. Tomou bomba ali mesmo. Ô, gente, para cada um de vocês, o que o rádio significa na vida de vocês? Para mim significa, além da amizade, né, que a gente pode cultivar e pode, né, ter esse privilégio ao longo de anos aí com colegas, para mim particularmente, significa também, além de emoção, alegria, de satisfação, significa sustento também, porque eu particularmente, tudo que eu tenho hoje, né, devo a Deus, né, e mais ao talento que Ele nos deu e a oportunidade que foi executada através do rádio, que abriu as demais portas para mim. E eu, particularmente, eu tenho isso no meu coração. O rádio, eu não sei o que seria, tanto que eu comentei aqui em off, né, antes de a gente começar o bate-papo, que eu não imagino a minha vida diferente, porque tem até uma música do Biquíni Cavadão, que eu esqueci o nome da música. A música tem uma parte dela que fala assim: se eu pudesse ser outra pessoa, eu seria você, ele se declarando para alguém. Aí eu fico imaginando assim, bom, teria que existir uma outra coisa no lugar do rádio, para que eu entendesse ou imaginasse a minha vida se não fosse o rádio. Tá certo que eu entrei no rádio depois dos meus 20 anos de idade, e quer dizer, estou até hoje, acho que posso contar aqui para todo mundo sabe, 60 anos. Então, quer dizer, é difícil imaginar. Então eu posso dizer que o rádio é praticamente o que eu sou hoje. Eu, igual eu falei, eu era muito tímido, e aí eu lembro que quem entra na rádio uma vez, aquilo parece que vai para o seu DNA. Você sente falta daquilo a vida inteira. Eu tenho 3 passagens pelo rádio, né, que foi de 89 até 94, aí depois de 2003 a 2008 e de 2021 até agora. Esse período que eu fiquei 13 anos fora do ar, analisando hoje, era um período muito triste para mim. Pois é. De sentir a falta disso, de sentir muita falta, e às vezes, por algumas vezes, teve um período da arquitetura, né, que graças a Deus construiu uma carreira muito bacana, que algumas vezes eu fui no rádio, fui no programa do Rubens, aqui na própria rádio, e sempre o Rubens falou assim, ele é um arquiteto radialista, que ele falou assim, a rádio não sai de dentro dele. Ele conversava comigo e falava, Guto, eu converso contigo, parece que você ainda é do rádio, porque a gente cria uma identidade e passa a fazer uma parte da vida da gente muito grande. Então eu imagino assim, ela é, igual o Vandaí falou, o sustento da gente, que a gente conta com o nosso recebimento da rádio para pagar nossas contas, para sobreviver. Ela é uma terapia, porque quem está do outro lado não tem noção que quando a gente senta ali, parece que com o Espírito Santo existe uma energia tão grande que ilumina a gente para a gente poder fazer o programa. Então aquilo ali passa a ser uma terapia, porque às vezes você está chateado, cheio de problema, mas na hora que você começa a falar no rádio, a fazer o rádio, você não lembra de nada. Eu, pelo menos, eu entro ali, eu sento ali, eu não lembro de problema nenhum. Você não é só no WhatsApp, os outros cobrando as coisas ali, que aí você tá. Mas fora aquilo ali, cara, você dá uma concentração ali dentro do rádio, é uma terapia. As amizades que você cria, apesar de ser um pouco vaidoso, é igual a qualquer veículo de comunicação, existe uma vaidade, mas você cria amizades sinceras, francas, e acima de tudo, cara, o carinho que a gente recebe do ouvinte é algo que você não recebe na sua vida em lugar algum. As pessoas tratam a gente assim, com amor, com carinho, e onde a gente chega, que existe um ouvinte nosso, eles recebem a gente como se fôssemos pessoas especiais mesmo. Então isso
na arquitetura nunca me deu, nada na minha vida eu nunca tive o que eu recebo do rádio. Mais do que o salário que a gente recebe. Isso. É O sustento também, quando a gente relata isso, é o sustento também da emoção, da satisfação que a gente tem, no que a gente recebe retribuição. Eu, por exemplo, tenho esse projeto paralelo aqui, do Encontro de Violeiros, que está completando 11 anos agora, mas ele é fruto do rádio, ele nasceu num programa de rádio, ele ganhou essa dimensão aí, e ele é divulgado só no programa de rádio, praticamente. Tem as redes sociais minhas que dão suporte, mas não, o foco dele é rádio. Você vai lá e você encontra os ouvintes do rádio que vão para conhecer você, conhecer os artistas e vice-versa. Você sente a energia do rádio nesse evento, entendeu? E o poder que esse seu projeto tem. Exato. É maravilhoso, porque assim, ele é um resgate cultural, né? Literalmente, isso mesmo. Você traz às vezes alguns artistas aqui dentro de Barbacena que já fizeram sucesso um dia, mas que é o momento que ele começa a cantar, todo mundo canta junto. Então é um resgate cultural para a memória da música sertaneja. Isso, e até aquela história, a gente sair do estúdio ou tirar o estúdio e levar de uma forma meio que simbólica até a praça, até o ouvinte, né? Que era o que a rádio era antigamente. Que a rádio antigamente era um programa de auditório. Era um programa de auditório. Os cantores utilizavam do rádio para se promover. O próprio Elvis Presley, na década de 30 ali, foi aonde ele esbanjou, foi através do rádio. E a gente falou de histórias engraçadas e tal, mas tem um outro viés, que você tem o seu horário, você tem o seu, e cada um tem aqueles ouvintes fiéis. Tem alguma história emocionante de pessoa, tipo assim, olha, você mudou minha vida com uma música, uma fala, eu precisava ouvir isso? Tem algum relato de vocês sobre isso? Alguém que falou, olha, eu gosto do programa de vocês porque me faz sentir bem, ou você não sabe a diferença que fez na minha vida? A gente tem relatos, eu acredito que todos nós tenhamos. Eu particularmente tenho de pessoas assim, que a gente chegou principalmente pelo fato de eu ter um programa que ele é mesclado além da música, da informação, da parte de interação, também tem um lance das mensagens, que são motivacionais, lições de vida, e que vira e mexe ser abordado por algum depoimento de alguém, ou pessoa ligando, pedindo aquela mensagem, porque ela realmente foi algo que tocou especialmente para ela, e você não imagina, você está ali, como que a palavra tem poder e como que o rádio tem essa força. Então isso aí para mim já aconteceu várias vezes, por esse motivo. Hoje está bem na moda, né? A gente recebe aí toda hora áudio pelo WhatsApp. E para resumir bem a minha história com relação a esse assunto, é o áudio de uma ouvinte, até bem recente, um áudio aí de uns 2 minutos, ela falando que representava não o Dirceu, o locutor, mas o programa Show da Manhã para ela, e ela falou da minha seleção musical, que na verdade é a seleção musical da nossa programação aí, e falou tudo que representa para a vida dela, que ela ama a programação da rádio, eu amo você. Ela ainda falou assim, que você não é 100, você não é 10, você nota 1000, é uma música aí, acho que é do Eduardo Costa, não sei. Você já rodou, acho que é Eduardo Costa, não, é Marcinho, alguma coisa, Marcinho, você nota 100. Garota nota 1000. Um negócio assim. Você é uma garota nota 1000. Ela não é garota, ela recebe sua cota. Mas aí resume bem, isso aí que você está falando, que você perguntou, resume bem, isso são vários, né? Hoje a mania é áudio. Mas eu já ouvi isso aí pessoalmente, entendeu? Esse tipo de consideração com a pessoa, com o locutor e com a própria emissora, com a própria programação da rádio. Eu já ouvi isso também algumas vezes no ar, até achei sempre muito bonito, uma coisa muito espontânea. O Guto mesmo, se declarando para ouvinte no ar, e vice-versa, eu te amo, você tem. A menina lá você é top demais. Você foi lá, né? Eu tenho dois. Esse final de semana eu fiz um outro episódio desse. Porque a gente tem assim, a rádio, ela, infelizmente, hoje em dia, por normas e lei, ela não pode ampliar muito a sua transmissão, porque a potência, senão ela começa a atrapalhar outras emissoras. E tem um ouvinte do meu programa, que é de Juiz de Fora. E eu tenho uma passagem desse fim de ano agora, que é no Natal, eu perguntei para os ouvintes, o que você pediria para Papai Noel? Aí ela falou assim, o pedido que eu ia ter, ela não ia conseguir me atender, quero conhecer você, meu sonho, eu tentei esse ano ir aí em Barbacena e não consegui. E aquilo me tocou o coração, que eu falei assim, poxa, Juiz de Fora, com tanta emissora boa, não estou dizendo que a gente é ruim não, mas porque o sinal lá deve chegar baixinho, chiando, ela deve custar para sintonizar. E ela faz questão de ouvir, de participar. Aí eu falei assim, mas que dia que é seu aniversário? Aí ela falou assim, ele é 18 de janeiro.
Aí no dia 17 eu fui para Juiz de Fora e fiz uma surpresa para ela, e foi emocionante, ela chorou, abraçou. Então aquilo ali a gente sente assim, cara, como é que ações assim pequenininhas podem gerar tanto amor. Essa semana, no fim de semana, foi outro episódio de uma senhora que participa comigo, que ela ouve o programa, nunca foi de participar de ligar, mas que a família me fala, Guto, a minha mãe é tão fã sua que ela vai tomar banho, ela leva o rádio para dentro do banheiro. Eu falo, então toma banho com ela todo dia. Aí o que acontece? Ela me mandou semana passada, falou assim, aniversário da mamãe, acho que ela deve ter visto esse Juiz de Fora, falou assim, podia fazer uma surpresa para ela. Eu não respondi. Eu fiz de mudo, porque eu falei, se eu falar com ela que eu vou, ela vai falar com a irmã, vai falar, acaba a surpresa. Cheguei do nada lá no dia que ela falou que ia fazer a homenagem e fiz a surpresa para a senhora. Não filmou, não? Filmou, tem, isso é novo. Aí que entra aquele lance, né, que a gente falou da adaptação do rádio à atualidade, às redes sociais, à tecnologia. E o Guto sabe explorar isso. Ele filmou, ele registrou e eu acompanhei. E eu acho que a rádio ela tem que explorar mais isso. Mas só que tem que ser uma coisa muito bem feita, porque hoje é muito complicado. Hoje em dia eu acho muito difícil, porque tem que ser uma coisa muito bem bolada hoje fazer essa coisa de imagem de rádio, porque muitas das vezes a gente faz coisas, eu, por exemplo, faço muita palhaçada, mas a palhaçada eu acho graça, mas eu não sei se a outra pessoa que está do outro lado vai achar graça. Eu faço muita coisa que passa anos, eu olho e falo, nossa, eu tive coragem de fazer. Então, assim, tem que ter uma coisa muito bem estudada para fazer essa passagem. Mas é muito legal quando você consegue levar o rádio para dentro da internet, transformar aquela imagem, trazer o ouvinte. Eu tenho várias ideias que eu tinha vontade de fazer, mas assim, é muita coisa, é muita coisa. O rádio ele te dá um leque muito grande, cara. O rádio ele é muito rico. Então, assim, eu acho que ele não pode perder também. Eu queria que fosse isso que o Liceu já falou, que fosse escondido a imagem do locutor, que fosse uma coisa meio, como é que fala? Meio Lombardi, né? O Lombardi fez tanto sucesso, o Lombardi fez tanto sucesso. O Silvio Santos escondeu ele. Escondeu ele, e aí é que ele fez sucesso. Às vezes eu sinto também que quando eu vou conhecer algum ouvinte, perde a magia. Pois é. Perde a magia. Tem muito disso. Perde a magia. Mão dupla, né? Ao contrário. Então, assim, às vezes ficar só no rádio aqui, sem aparecer muito, sem coisa, é legal. Só que esses 2 episódios eu falei assim, cara, eu vou filmar porque para servir de inspiração para as pessoas, não só do rádio, mas da vida, que você pode fazer o bem para uma pessoa com uma ação simples. Exatamente. Você pode fazer o bem. Gente, e para quem está pensando em começar no rádio, que está sonhando, né, de começar, qual que é a dica que vocês dão para esses desbravadores? Uma das dicas que eu daria, né, das que eu recebi e levei a sério desde as primeiras vezes que eu perguntei justamente o que eu preciso fazer para me tornar um bom profissional do rádio. Aí os bons profissionais da época me indicaram, falaram, ouça muito rádio, o máximo possível. Né, só que eu fui além disso, eu além de ouvir rádios de diversas formas, assim, rádios de longe e de perto também, para poder comparar os profissionais, ver como eles trabalhavam, e também para poder, a partir daí, formatar a minha identidade no rádio. Eu procurava o máximo possível visitar rádios, visitar estúdios, ir assistir rádio. Eu ia na época para o Trevo, pegar carona para ir para Juiz de Fora, para conhecer os estúdios de rádio, conhecer os profissionais, com desculpa de fazer teste, Carandaí, Lafayette e vice-versa, outras cidades aí, então eu conheci muitos profissionais assim e pude vê-los trabalhando, várias vezes, e isso me ajudou muito. Então, uma das dicas que eu passaria para quem realmente deseja um dia é essa, é justamente isso, até para poder sentir realmente o que é o rádio, né? Porque é muito além do que você ligar uma câmera no celular e começar a falar como os influencers fazem hoje, com toda a admiração que eu tenho a todos, mas o clima é outro. Tipo, a minha opinião, meu conselho para quem está querendo iniciar. Eu quero aproveitar o Vanderlei, que o Vanderlei falou, que mais antigamente, quando nós começamos, acho que aqui hoje não é mais assim, pelo menos se tratando da 93 e da Correia, é um ambiente muito fechado, sempre foi. Eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Orlando, o Vanderlei teve a oportunidade dele, o Guto teve a dele com o talento lá imitando na época, como ele mesmo disse.
participou do concurso. Eu acho que é a oportunidade. Se a oportunidade não pintar, você corre atrás. Faça acontecer. Se você tem vontade, você vai atrás. Pode bater aqui na porta da 93, né, Guto? Né, Vanderlei? Será bem recebido, quer fazer o teste, a gente encaminha, põe lá com o nosso Jackson Nascimento, né? Eu acho que se você tem vontade, se a oportunidade não apareceu, vai atrás. Vai atrás e corre atrás do sonho de ser um dia um radialista, um comunicador, um tocador de música, que seja. Eu acho que a coisa mais importante, acima de tudo nessa vida, é cultura, educação, conhecimento. Eu acho que a pessoa tem que estudar, ela escolher a profissão que ela quiser seguir e ela correr atrás de conhecimento. O rádio é a mesma coisa. Hoje a gente está passando por um período em que a leitura é cada vez menor. E quanto mais você lê, melhora seu vocabulário e sua pronúncia. E o rádio, hoje em dia a gente pode olhar na televisão, os maiores apresentadores da televisão passaram pelo rádio. Porque o rádio não pode dar buraco. Então você tem que ter um improviso muito bom, você tem que ter um vocabulário muito bom, você tem que ter uma leitura muito boa. Então, assim, na TV a pessoa olha para um lado, faz um negócio, a cena está ali. No rádio ninguém só quer ouvir. Então, se o locutor não fala, dá um buraco. Então, a gente aprende muito improviso. Então, a pessoa que quer começar hoje, que fala assim, eu queria ser locutor, ela procurar ler bastante, levar a sério e ser natural. Ela tem que buscar dentro dela o próprio estilo dela, o próprio caminho que ela quer seguir. E o que eu acho mais importante hoje, você tem que caminhar junto com a internet. Eu acho que o locutor, hoje em dia, a gente tem aí o próprio celular para você se filmar, para você trabalhar. Eu acho que hoje o Instagram, muita gente se comunica ali vendo uma imagem na câmera. O rádio é muito mais difícil do que isso. Porque o rádio não existe imagem, é o que eu estou falando. Se você não tiver um vocabulário bom, não tiver conteúdo, você não vai virar um bom locutor, não. Porque hoje a imagem, você põe um filtro bonito lá, você vai chamar atenção. É isso que chama atenção na internet. No rádio é o seu conteúdo, você tem que ter conteúdo, você tem que ter um raciocínio rápido, você tem que ter um conteúdo para você saber o que você fala, para você se comunicar ali sem parar. Se você der uma pausa para pensar, você perde o raciocínio. Então, assim, muita leitura e conhecimento, estudo. Oi, gente, muito obrigado, parabenizá-los pelo dia 13, acabou. Parabenizá-los pelo dia 13, dia do radialista. Foi um prazer estar com vocês aqui. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes e também espectadores. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Porque o Thiago é um repórter, um escritor, um historiador excepcional. A gente fez parte do Papo 10 juntos durante muito tempo, que foi um programa de grandes pessoas, grandes profissionais. E hoje você está no rádio, Thiago. Hoje eu quero ver a sua opinião, você que veio da internet para o rádio, o que você viu de diferente? Recentemente ela era ouvinte, né? Era ouvinte de rádio. E antes da chegada dele aqui, já tínhamos o Almanac de Barbacenice, na voz do Thiago. Isso. Ele ainda não tinha chegado para trabalhar no Exato. Então, assim, o que você tem a dizer como radialista agora que você é? Não, ainda não vou dizer que sou radialista, mas é um mundo novo para mim, né? Tem pouco tempo que eu estou nele, é um mundo novo, mas encantador. Desafiador, mas encantador. Eu acho que tem muita coisa para aprender em cima disso, mas é um mundo muito interessante, um mundo mágico, realmente. Lúdico, né? Onde você Diferente, tem... onde você tem a oportunidade de fazer mais. É viciante. Exatamente. E para quem trabalha com comunicação, eu acho que assim, tem que experimentar um pouco de rádio antes de ir para as outras áreas, realmente. Uma hora, vocês vão concordar comigo, a hora que você sente mais prestígio de trabalhar numa rádio é na hora que você entra em algum lugar do comércio e a pessoa fica te olhando assim, doido para te perguntar, você que é aquele cara do rádio? Agora, essa semana, a moça que me atendeu numa loja de imóveis aí da cidade, ela falou assim, estou conhecendo essa voz. Eu só emendei assim, show da manhã. Posso contar outra rapidinho? A minha esposa hoje, a Sueli, foi um caso do Pivete. O Pivete veio aqui, eu trabalhava na sexta-feira, aí o Pivete veio e falou, seu Guto, tem convite pro chalé aí? Não, eu falei, peraí que eu vou dar uma olhada. Como eu era solteiro,
eu passava a mão nos convites tudo na sexta-feira de noite, que sobrava que ninguém buscava, e ia pro posto, pro pit stop. Você já era casado? Não, era então, solteira. você ia Distribuía. Tava na sua vizinhança ali. Distribuía os convites pra turma. Aí o pivete falou assim, eu tenho ingresso pra chalé? Não, eu falei assim, tem, quanto você quer? Eu falei assim, 3. Eu falei, beleza, aí deu os 3 ingressos. Eu falei, você não dá uma carona não, Guto? Dou. Aí nós entramos no caminho e falou assim, a minha namorada tá com uma amiga ali, você não quer conhecer não? Eu falei assim, não arruma esse problema pra mim não. Mas na hora que eu vi quem era, que é a minha atual esposa, esse carrinho novo, plástico no banco, bacana, eu virei, olhei e falei assim, puxa vida, pivete, então vamos. Aí o que acontece? Nós ficamos, a menina, a namorada dele morava com a Sueli. Aí no outro dia, eu falei, não vou ligar não, né? Deu um tempinho. Aí um dia eu passando mal na rádio, dor de cabeça, eu liguei, ela trabalhava numa farmácia, aí liguei pra farmácia. Aí na hora que eu acabei de fazer o pedido com a mulher, eu perguntei assim, a Sueli tá ali? Aí a menina já olhou pro lado ali, Sueli. Ah, Sueli, aí a Sueli olhou ali, 93, aí falou, não queria falar comigo. Correu de mim igual doido. Por quê? Aí quando eu consegui falar com ela, eu falei assim, mas por que você fez isso? Sua voz de rádio ficou na minha cabeça uma semana, eu não aguentava mais a voz de rádio na minha cabeça. Então ao mesmo tempo que a voz ajuda, a voz atrapalha também. Também, isso, papai. Então assim, aquela voz, ela falou, eu não aguentava mais ouvir voz de rádio na minha cabeça. Então assim, a locução é boa, ajuda e às vezes atrapalha. Vamos aproveitar então e deixar uma homenagem aos nossos colegas, nossos amigos do rádio. Estou sentindo falta aqui, é claro que é outra fera aí não que sejamos fera, mas é um fera do rádio, que é o Antônio Duarte, que é um ícone também, um cara padrão, ele é aquele cara ali, profissional, padrão do rádio, uma locução maravilhosa, perfeito. Me espelhei em algumas coisas dele lá no começo, no meu começo. E a nossa Graziela Braga também, né, que ao vivo é um show. Você falou daquela pessoa que no rádio você não pode perder o assunto, você tem que ter aquele talento. A Graziela grava, ela faz ao vivo, enfim, a nossa homenagem aí a todos os radialistas, o pessoal do rádio. A gente tem o Jackson também, que tem um vozeirão, que a cada dia melhora mais, porque com a voz dele tão grave, é difícil ele se joviar, né, de tão uma voz assim de jornal nacional, né? Isso. Então o Jackson, cada dia que passa, ele surpreende, está cada vez melhor, e é um cara assim que a pessoa que está aqui do outro lado assistindo a gente saiba que o Jackson assim, é um dos grandes responsáveis por essa rádio funcionar. Isso. Que fica na parte de gravação, vai pro ar, ajuda no jornalismo, edição, tudo certinho. Eu estou ensinando agora para ver se eu lanço em breve o Marcinho Ribeiro. Marcinho Ribeiro. Apresentando o Show da Madrugada. Show da Madrugada. E eu ouvi falar que tem as lentinhas da hora do almoço da Sucesso, eu vou fazer as rapidinhas da hora do almoço. Não, vai fazer um programa assim também. Lembrando que ele está ali operando. E o Marcinho, ele tem um talento a mais porque ele trabalha com auditório. Isso. Com show de auditório. Exatamente. Então, assim, é um grande profissional que eu acho que explora muito pouco o seu talento e que ainda tem um caminho muito grande aí pela frente. Eu queria deixar uma homenagem aqui, aproveitar que está todo mundo homenageando, quero deixar uma homenagem especial a todos os companheiros aqui da 93 e citar também os companheiros das nossas co-irmãs, que são as outras emissoras também, né? Que a gente tem ali o Rubens, para mim, que é um ídolo maior, é uma pessoa assim, que eu me espelho muito, que eu gosto muito dele, acho uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi no rádio, né? Que comanda muito bem. Pô, gente, vamos falar de talento, né? A gente está falando de talento. Nossa jornalista Marcela Oliveira, para mim, o exemplo de talento, em todos os sentidos. Chegou recente, dando conta do recado. Tomou conta do... Né? Marcelo Oliveira. O Thiago também, eu acho. Para mim, a jornalista número 1. A Marcela é jornalista. Para mim, a parte de jornalismo da rádio hoje, ela é muito bem ministrada. Isso. Bom, então, muito obrigado a vocês, tá, pela participação. Vai ter um shopping agora? Oi? O Guto tá pensando em salgadinho. Eu já tô roncando aqui, que eu vou ter que ficar até 7 horas da noite. Pois é. Eu falo comigo ainda. Fala comigo. Fala comigo aqui hoje com as câmeras. Legal, hein? Legal. Gente, muito obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você, até porque para eu poder aprender também com todos vocês, que vocês somando tem mais anos que o Marcinho de vida. Encerramos por aqui? Muito obrigado, gente. Valeu. Posso mandar um beijo, tá lá? Pode mandar, ué.
bem instalado para todo mundo, né? Para todos os locutores, nossos companheiros, os que já estiveram no ar e não estão também, e os que estão lá em cima que continuam iluminando a gente aí.